Fazer a leitura ao acaso, aberta ao acaso, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios 4:1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção da obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Quem é que vai fazer? Fechemos nossos olhos. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga que dirige esta casa. E agradeçamos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para juntos buscarmos acima de tudo conhecimento, orientação, para aplicarmos nas nossas vidas, buscando, acima de tudo, sermos espíritos melhores do que somos hoje. E te rogamos, Senhor da luz, Jesus querido, que banhe-nos a todos nós, principalmente a nossa irmã, que fará uso da palavra nesta noite, para que todos nós estejamos com os corações abertos, as mentes ligadas a Ti, para levarmos conosco, nesta noite, em retorno aos nossos lares, todo o aprendizado que buscamos acima de tudo. Nos abençoe a todos que aqui se encontram, espíritos encarnados e desencarnados. Que a Tua paz nos acompanhe. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Bem, o tema proposto está aí
o sono e os sonhos na perspectiva espírita. O que é que nós buscaremos na noite de hoje? Tentaremos desmistificar um pouco a questão dos sonhos. Todos nós, acredito eu, temos uma grande curiosidade acerca dos sonhos e é natural que tenhamos. E essa curiosidade pode, inclusive, nos servir de impulso para o aprendizado. Então, vamos hoje buscar examinar os sonhos e o próprio sono que antecede aos sonhos sob a perspectiva espírita. A perspectiva espírita, nesse aspecto, ela é riquíssima. Tanto que, confesso a vocês, tive dificuldade de preparar os slides. Por quê? Era tão vasto o material que ficou difícil fazer uma síntese. Então, aqui o que temos é uma mera tentativa de seleção do que achamos mais fundamental em relação ao tema. Claro que vocês devem se sentir mais do que livres e espero que estejam motivados a buscarem mais material a respeito da matéria. Então, começamos essa nossa conversa com algumas palavras de Paulo, o apóstolo, quando ele diz o seguinte: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses 5:6. E essa frase é de suma importância, por quê? Porque Paulo, já naquela época, ele nos concita a não dormirmos, digamos, vulgarmente, sem cuidado. Ele nos pede que procuremos vigiar o sono. Mas como seria isso possível, vigiar o sono? Algo que não estejamos no estado de vigília. E aí isso vai nos remeter a quê? Vai nos remeter a uma preparação para o adormecer, que é um fenômeno natural, mas que devemos ter um certo cuidado a respeito. Inclusive, acredito que alguns que frequentam a casa espírita, mesmo que há pouco tempo, já devem ter percebido que uma das recomendações muito comuns quando se está em tratamento é, antes de adormecer, procurar ler uma página do Evangelho, procurar fazer uma prece. E por que será que se pede isso? E a resposta a gente vai ver ao longo dessa conversa. Mais uma frase de Paulo também muito interessante. Ele diz: examinai tudo, retende o bem. E colocamos aquela imagem da televisão, não temos nada contra a televisão, mas nós somos diariamente bombardeados por notícias, por informações que estão nos meios de comunicação os mais variados, e é óbvio, pelo menos para a maioria de nós, que não nos devemos retirar do mundo. Nós estamos no mundo, devemos tomar conhecimento do que se passa no mundo, mas nós não devemos nos contaminar pelas coisas negativas. E aí vem a advertência de Paulo: examinai tudo, retende o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando São Luís foi indagado a respeito de se seria algo de ruim enxergar o mal, ele responde que não. É necessário que nós possamos ver o mal, senão seríamos presas, inclusive, de acontecimentos ruins. Não estaríamos aptos a defender outras pessoas. Então, é necessário que a gente enxergue o mal, é necessário que a gente saiba viver e conviver em sociedade, se relacionar com as pessoas. Nós não estamos no mundo à toa. Vários palestrantes aqui dizem: não estamos aqui a passeio, estamos
basicamente a trabalho. Isso não impede que não tenhamos o direito ao lazer necessário, inclusive, ao refazimento de nossas forças. Mas, levando em consideração essa advertência de Paulo, nós devemos, sim, examinar tudo, ter contatos os mais diversos, conviver. Claro que nós vamos fazer as nossas escolhas de acordo com as nossas afinidades e de acordo com aquilo que nos faz bem. Mas de tudo que a gente vê nesse mundo, que nós devemos reter, armazenar, é o bem. E aí nós teremos o Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo, e ele diz o seguinte: especialmente antes do repouso pelo sono diário, a vigilância mental se torna de alta importância, a fim de que as propostas enobrecidas do pensamento induzam o espírito a viajar às regiões ditosas, regiões felizes, de onde retornará renovado, edificado e predisposto à conduta correta. E a essa altura vocês poderiam já estar perguntando como é viajar, o que é que acontece, a gente dorme e a gente vai para outros lugares, como se daria esse fenômeno? E aos poucos a gente vai tentar explicar. Mais uma frase de Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida, e ela diz, isso exatamente numa mensagem na esfera dos sonhos: o homem é sempre aquilo que armazena, consciente ou inconscientemente, nos complexos mecanismos da mente. Então, mais uma vez, a questão do que vamos reter nos nossos espíritos. O que é que estamos guardando? E mais na frente a gente também vai falar do que estamos colocando para fora também. Não apenas com as nossas palavras, mas com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm mais força e produzem mais efeitos do que possamos imaginar. Martins Peralva, com base num livro de André Luiz, que é um livro nos domínios da mediunidade, para facilitar a compreensão a respeito dos sonhos, ele fez uma espécie de divisão. Para ficar didático, não quer dizer que seja só isso, nem que isto esteja numa precisão forte, exata, mas para a gente ter uma noção. Então, ele divide os sonhos em sonhos comuns. É a repercussão de nossas disposições físicas e psicológicas. Envolvimento em ondas de pensamento próprias e dos outros. Então, esse daí é simples de compreender, porque, obviamente, as nossas disposições físicas vão influir na qualidade do nosso sono e dos nossos sonhos. Então, se eu estou com distúrbios orgânicos, eu vou ter uma repercussão disso na qualidade do meu sonho e pode influir na qualidade do sono e pode influir, inclusive, nos sonhos. É comum os chamados sonhos fisiológicos, quando nós, muitas vezes, temos uma vontade, né, uma necessidade fisiológica e acabamos por sonhar com a vontade de ir ao toalete ou algo do gênero. Então, isso é um tipo de sonho comum. Outro sonho comum são as preocupações psicológicas que todos nós temos, o dia a dia, as perturbações, quando somos mais jovens, assim, de todas as idades, e que pensamos nos problemas do trabalho, problemas de prova na escola, para aqueles que estão estudando ainda, e terminamos sonhando com essas coisas. Então, isso não tem nada daquela vivência espiritual. Esses são sonhos considerados sonhos comuns e sonhos que a gente, com muita frequência, tem. Mas se fala também nos chamados sonhos reflexivos,
que são exteriorizações de imagens e impressões arquivadas dessa existência ou de outra. Às vezes, quando adormecemos e começamos a sonhar, podemos ver imagens que a gente não compreende, não sabe de onde são aquelas imagens e que podem ser simplesmente arquivos da nossa mente, no nosso perispírito, por exemplo, de vivências passadas. Podem também ser simplesmente arquivos de imagens que armazenamos dessa existência. Mas esses são sonhos simplesmente reflexivos, reflexo dessas imagens arquivadas no nosso íntimo. Mas passaremos agora aos sonhos que são chamados de sonhos espíritas. E em relação a esses, se diz que é a atividade real e efetiva durante o sono, encontros de acordo com as nossas vibrações. E é aí que a gente vai começar a falar um pouco desse adormecimento e desse desdobramento parcial que ocorre quando dormimos. Nós somos corpo, perispírito e espírito. O perispírito é o que une o corpo ao espírito. Quando adormecemos, esse perispírito ou corpo espiritual, ele vai se afastar do corpo. E aí vocês já poderiam estar pensando, e vai para onde? E a resposta é: depende. Depende de como está a nossa mente, de como estão as nossas aspirações, dos nossos desejos. E se temos ainda um apego muito excessivo às coisas materiais, se a animalidade ainda está muito presente em nós, porque não nos devemos iludir, somos animais humanos, mas somos ainda animais. Inclusive os biólogos usam esse termo, não é? E agora a nossa essência é espiritual. Somos, sobretudo, ou devemos ser, sobretudo, espíritos. E a gente tem de cultivar esse lado. Não é que a gente vá viver fora do mundo, não é isso. Mas nós precisamos cultivar a nossa essência, procurar a evolução daquilo que realmente tem importância. Porque esse corpo, nós o temos por empréstimo. Ele não vai ficar eternamente conosco. O que vai prosseguir de uma existência a outra é justamente o quê? O nosso espírito. Que vai ter as diversas roupagens de acordo com as necessidades reencarnatórias. Também acredito que seja muito comum as pessoas que vêm aqui conversar, fazer palestras, falarem sobre a questão das ondas mentais, da sintonia. E a gente tem que falar isso porque isso diz respeito a tudo. A questão do nosso pensamento vai estabelecer ligações as mais variadas. Não apenas enquanto estamos acordados em estado de vigília, mas também quando estamos adormecidos. Então, nós nos socorremos mais uma vez de Joana de Ângeles, quando ela diz assim: multiplicam-se e perpassam em todas as direções ondas mentais, que percorrem distâncias imensas, sintonizando com outras que lhes são afins, semelhantes, e que buscam intercâmbio. Em decorrência, pouco importa o espaço físico que separa os homens, desde que estes intercambiam mentalmente na faixa das aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Então, a distância física é de menor relevância do que a distância mental, do que a distância espiritual. Então,
podemos imaginar que aqui na Terra, na matéria densa, grosseira, nós podemos manter uma aparente distância de outras pessoas. Mas quando a gente abstrai essa matéria e entra a questão do pensamento, da sintonia, do teor vibratório, então nós vamos ter a aproximação, muitas vezes, com pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que sequer imaginamos ou pensamos conhecer. Então, às vezes temos sonhos, mas no sonho aquela pessoa me parecia tão familiar, mas eu nem a conheço. Será que não a conhecemos? Então, a gente vive uma espécie de outra vida quando a gente dorme. Mas não é uma outra vida, é a nossa vida. Porque é a nossa vida de espírito. Somos espíritos, precisamos nos conscientizar disso. A nossa vida é muito mais rica do que isso que tocamos, que nos é tangível. E o nosso pensamento pode nos fazer alçar voos muito largos, irmos para locais muito bonitos, recolhermos informações importantes para o nosso dia a dia, ou pode nos fazer ir a locais onde só iremos recolher o mal-estar. E isso explica também, se não for a questão orgânica, porque às vezes acordamos tão cansados, porque acordamos nos sentindo mal. Que foi feito da nossa noite? Alguns guardam lembranças, outros não. Então, por isso, a recomendação que Paulo fez e que os espíritas e os espíritos fazem de que nos preparemos para dormir. Porque quando nos desembaraçamos da matéria, nós vamos ir nos relacionar, conviver com pessoas de teor vibratório semelhante àquele que estamos esposando naquele momento. Então, é importantíssimo a gente modificar, se não estamos bem, modificar esse teor vibratório. O sono, ele tem um duplo objetivo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e das suas forças morais. Então, das forças orgânicas, acredito que todos nós já sabíamos. Que inclusive para a saúde é essencial uma boa noite de sono. Mas talvez nem todos soubessem que também é importante para a reparação das nossas forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, quando estamos acordados, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo que vê, de tudo que percebe e dos conselhos que lhes são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentaneamente concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Então, vamos comentar um pouquinho isso, porque tem uns trechos bem interessantes. O primeiro que eu vou comentar é que, muitas vezes, a gente já ouviu aquela frase bem popular: a noite é boa conselheira. Não é verdade? Acredito que todos nós já ouvimos essa frase. Às vezes estamos estressadíssimos com o problema e diz: vá dormir. Você dorme, repousa, e a noite é uma boa conselheira. Está dizendo uma verdade, a sabedoria popular está dizendo uma verdade muito maior do que talvez se imagine. Porque se realmente estivermos num clima
de humildade, de querer achar a solução, nós podemos encontrar com amigos espirituais que nos ajudarão em forma de intuição, porque nós não conseguiremos, a maioria de nós, se lembrar exatamente dos conselhos recebidos, mas guardaremos para o momento oportuno aquilo em forma de intuição. Então, coloquemos isso na nossa mente. Se soubermos nos preparar, a noite pode ser uma excelente conselheira. E ele fala aqui no prisioneiro. Diz, mas que história é essa? Nós somos prisioneiros, de certa forma, nós estamos encarcerados no corpo físico. Nós estamos como se estivéssemos numa caixa, só que faço a seguinte observação. O nosso perispírito, ele não fica preso, fechado, cerrado. Ele não fica como se estivesse hermético numa caixa, porque ele se expande para além do corpo físico. Uma pequena expansão, mas se expande. Mas, de qualquer forma, o espírito não tem o mesmo desembaraço, nem tem a mesma visão que teria fora desse corpo físico. Então, de certa forma, somos considerados aqui prisioneiros. Não é uma perspectiva assim muito bonita, mas também não é nenhuma perspectiva ruim. Muito pelo contrário. Muitos espíritos gostariam de estar hoje como estamos nós, reencarnados, e não tiveram ainda a oportunidade. Então, saibamos aproveitar esta oportunidade para que, posteriormente, gozando a liberdade plena fora do corpo, possamos encontrar a paz. Agora, também poderemos gozar dessa paz relativa mesmo no corpo físico, inclusive pelos momentos de desdobramento que temos durante o sono. É dito, inclusive, que os espíritos missionários, aqueles que vêm à Terra nos ajudar, eles o fazem, em primeiro lugar, por amor a nós. Em segundo lugar, porque eles têm, pelo menos, esse lado muito positivo, que é saber que durante o sono eles vão estar no plano espiritual gozando da companhia dos amigos de mesmo nível evolutivo que ali estão o ajudando, inclusive retemperando as forças para a missão a ser cumprida. Então nós também poderemos nos animar um pouco quanto a isso. Vamos dando os nossos passinhos a cada vez, mas buscando esse equilíbrio. E, assim, como buscar esse equilíbrio? Vamos trabalhar voluntariamente, vamos procurar estudar, vamos dar cada passo de cada vez, sem fanatismos, sem exageros, ninguém vai virar santo de uma hora para outra, mas buscando essa qualidade, olhando para dentro de nós, vendo os valores que ainda temos e que não são tão bons, procurando ter outros valores, e assim vamos caminhando. Sem muita pressa, mas também sem paralisar, sem ficar na inércia. Porque a inércia vai nos causar sofrimento. Não só agora, mas no futuro. No livro dos Espíritos, a gente, como disse no início, a gente vai tentar dar um certo passeio pela codificação, não é? Temos muitas coisas importantes. E na questão 401, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta dos espíritos: não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, essa resposta é uma média do que acontece com a maioria. Mas a gente vai ver mais adiante em mecanismos da mediunidade que não acontece exatamente assim com todas as pessoas.
A questão 402 tem a seguinte indagação de Kardec. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta, pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Aquela coisa que a gente tinha falado, tem uma visão mais ampliada. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. E aqui eu vou fazer uma pequena paradazinha para a gente comentar. Então, frequentemente, muitos de nós, nesse estágio evolutivo, a gente, quando dorme, a gente tem uma pequena noção do que fizemos no passado. A gente tem alguma consciência. Quando acordamos, nem sempre a gente lembra. A gente conserva uma intuição, a gente sabe onde a gente deve melhorar. E o que poderia ser objeto de maior indagação seria relativamente à previsão do futuro. Como ter uma previsão de algo que ainda não aconteceu? Então, como é que o espírito poderia alcançar o futuro? É porque nós temos uma programação. Os fatos mais importantes de nossa vida, de nossas vidas, não são os detalhes, mas aquilo mais importante é programado ainda no plano espiritual. E quando já temos alguma consciência, alguma capacidade de discernimento, a gente inclusive participa dessa programação. Então, o espírito desembaraçado da matéria, ele pode saber algumas coisas que irão ainda acontecer no plano físico. Agora, não é uma fatalidade, porque nós temos o quê? Nós temos o livre-arbítrio. Mas sobre esse assunto, fatalidade e doutrina espírita, Salomão estará falando na próxima semana. Então, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Então, a gente entra em comunicação com espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Nós poderemos ter encontros durante o sonho com conhecidos nossos que estão encarnados. E também com desencarnados. Então, a essa altura, também poderiam estar pensando, e um parente meu que já desencarnou, eu posso entrar em contato com esse parente através dos sonhos? Pode. E com certa frequência ocorre. Agora, claro que depende também das circunstâncias. Às vezes, uma pessoa recém-desencarnada ainda não está em condições de se comunicar. Não é? Então, a espiritualidade antes vai fazer a preparação para esse encontro. E você também pode não estar preparado para ele. Assim como também podem ocorrer os chamados avisos nos sonhos. Não são tão comuns. E muitos deles não chegam a se concretizar. Andaram fazendo uma estatística, que eu não sei se é real ou não, na década de 60, mas era em torno só de 12% dos sonhos, assim, em forma de aviso, que estavam se concretizando. Talvez essa estatística não tenha pego pessoas mais acostumadas a um desdobramento, os médiuns, coisas assim. Mas o fato é que podemos, de fato, ter alguns avisos através de sonhos. Eu vou pedir permissão para contar uma historinha aqui que aconteceu comigo em sonho. Jorge, coitado, sofre muito porque dorme comigo e eu tenho a história de sonhar, são anos e anos e vários sonhos. E alguns não muito agradáveis. Então, Jorge já acorda, quando eu digo Jorge, ele já faz, pelo amor de Deus, mulher. Então, já é mais ou menos por aí a história, né? Então, um desses sonhos, que ele diz, pelo amor de Deus, mulher, nós tínhamos, na época, apenas 2 filhos. Beatriz, que está aqui presente, Bia e Francisco. Francisco, que não está aqui para se defender do que eu vou dizer, me deu um trabalho
terrível. Parecia aqueles meninos de filme, o Pimentinha, o Pestinha e coisa do gênero, né? Daquele tipo que você é chamada na escola e, sabe? Uma figura muito afetivo, dócil, amoroso, mas não parava. Então, super trabalhoso. Resultado, eu disse, vou parar em Francisco. Vou ficar no segundo filho. Estávamos eu e Jorge já com a vida ficando um pouco mais tranquila, Kiko já com quase 6 anos. E eu estava tendo um sonho bem comum, desses sonhos que a gente viu na classificação comuns. Quando, de repente, vem aquela interferência. Eu digo interferência, o irmão espiritual que me perdoe, né? Mas no meio do sonho entra e diz, precisamos ter uma conversa. O tom era tão sério e tão grave que eu disse, não, irmão, não precisa. Ele disse, vamos conversar. Era um dos guias espirituais de um centro que eu frequentei. E ele me disse, olha, você ainda tem compromisso com um espírito. Aí eu disse, aquele choque, né? Eu disse, como é? Ele disse, você ainda se comprometeu na espiritualidade a receber um filho. Aí disse aquela clássica frase, tens o livre-arbítrio. Aí eu disse, bem, eu tenho o livre-arbítrio, mas você sabendo que tem um compromisso, fica meio complicado. E ainda me atrevi a perguntar, e vai ser o quê? Um menino ou uma menina? Porque a essa altura eu já estava apavorada com o tal do Francisco, né? Aí ele disse, um menino. Eu disse, não. Mais um menino não. E o mais interessante, gente, é que esse irmão disse, calma, ele não vai ser como Francisco. Ele vai ser mais calmo. Pronto, acordei. Não, eu disse, eu posso me programar e tal? Pode, né? Claro. Acordei, contei o sono a Jorge. Jorge, pelo amor de Deus, e cadê que a gente conseguia mais pegar no sono? Aí você já vê a qualidade dos espíritas, porque não era nenhuma má notícia, mas a gente, pego de surpresa, né, disse, meu Deus, o que vai ser? No centro que eu frequentava, havia consulta espiritual. E eu procurei justamente a médium, sem dizer nada, que recebia esse irmão espiritual, esse guia espiritual. Gente, quando eu sentei na cadeira, só fiz dizer boa noite, o irmão disse, já sei porque você está aqui. Você veio confirmar o sonho e está confirmado. Agora vou repetir que você tem um livre-arbítrio e tal, e veio a história todinha de novo. Ou seja, eu não tinha alternativa nenhuma, apesar do meu livre-arbítrio. Recebi o Arthur, tive o Arthur, que realmente foi mais fácil do que Francisco, mas a boa notícia é que Francisco hoje é um jovem super calmo, foi uma adolescência super tranquila. Então, às vezes, uma fase inicial um pouco mais complicada não quer dizer nada demais. Não é? Então, a gente às vezes tem esses avisos. Eles não são tão comuns, mas acontecem. E talvez porque eu estivesse tão endurecida e prestes a descumprir uma programação, a turma deu uma chacoalhada. Não é? E a partir daí, houve alguns episódios engraçados, porque eu sabendo que ia ser mãe de um menino, né, cheguei a fazer o que não deveria ter feito, algumas apostas do tipo, o pessoal dizia, é um menino ou uma menina? Eu dizia, não, vai ser um menino, não, vai ser uma menina. Aí eu fazia, quer apostar? Não devia. Não é? E aí, mas isso tudo muito em tom de brincadeira e tal, mas enfim, a gente tem esse interrelacionamento com a espiritualidade. E o que é que a gente deve buscar? A gente deve buscar justamente esses encontros, quando a gente tem esses sonhos espíritas, né, esses sonhos que a gente tem uma vivência real no plano espiritual, que essas vivências sejam de forma equilibrada. Então, para isso, aquela preparação toda que falamos no início. E agora a gente vai ver também uma perspectiva
relativa àquelas pessoas ainda numa animalidade muito primitivista. Então, quem nos vai esclarecer isso é André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade. E ele diz assim: na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma, em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhes são agradáveis, qual criança que à solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Atreita ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, ou seja, não vai longe. Como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Então, não são todas as vezes que iremos alçar esses voos, essas viagens. Não são todos os que, pelo que a gente lê nos mecanismos da mediunidade, que têm essa capacidade de se afastar mais do corpo físico, não é? Então, quando a gente faz um estudo sobre essas questões, a gente tem de procurar fazer um estudo mais sistemático, se cercar de vários dados, para que a gente possa aprender o máximo possível. Claro que ainda falta muito na compreensão da gente, até pelo próprio estágio evolutivo. Então, a gente já aprendeu que podemos ter encontros bons, ter encontros ruins. Alguns ficam próximos ao corpo. Às vezes a mãe fica preocupada com os filhos, então fica por ali mesmo, as crianças dormindo, ela dormindo e o espírito dela ali velando as crianças. Isso é natural também. O que eu quero apenas demonstrar é que são bem variadas as situações. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Então, a gente pode pedir essa ajuda? Pode. E essa ajuda virá. Agora, o que não é muito recomendável é a gente endereçar pedidos, por exemplo. Eu tenho uma irmã que desencarnou recentemente e eu ficar fazendo 1000 pedidos a essa irmã. E também dependendo dos pedidos que a gente vai fazer, né? Nem tudo a gente deve estar ocupando a espiritualidade com questões materiais, por exemplo. Então, a gente não sabe se aquele espírito está em condições ainda. Então, é preferível, quando façamos os nossos pedidos, as nossas rogativas em prece, que a gente procure pedir ao nosso anjo da guarda, que é sempre um bom espírito, e a partir daí ele vai endereçar a quem ele acha que possa responder. Podemos também, em sonhos, ter esses encontros. Não é? Quantos de nós não já sonhou com parentes desencarnados e retém algumas lembranças disso? Pode acontecer, sim. Então, quando a gente pensa numa separação por conta da morte do corpo físico, a gente deve pensá-la como uma separação transitória, ela não vai ser permanente, porque aqueles que se amam irão se reencontrar futuramente, e relativa, porque ainda temos essa possibilidade de desdobrados parcialmente, se for possível, se os dois estiverem em condições, haver esses encontros. Então, a gente pede ajuda, podemos receber essa ajuda. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam
na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostram capazes de receber. Então, a gente pode receber ajuda e não ter nem condições de decodificar essa ajuda, por vários fatores. Estamos tão presos ainda às coisas terrenas que a gente não consegue entender muito o que se passa no plano espiritual. O próprio impacto também do nosso espírito retornando ao corpo físico já pode dar uma apagada em certas coisas. E a própria espiritualidade também pode fazer com que nos lembremos apenas daquilo que é essencial. Então vamos prosseguir, que o tempo já está avançando bastante. Na Gênese, mais uma obra da codificação que vem tratar do tema e também fala, assim como nos mecanismos da mediunidade, a questão da evolução. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela, à vista espiritual, dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Já pensaram nisso? Quantas coisas a gente pode obter durante o sono ou os médiuns que se desdobram independentemente de estarem dormindo? Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. E agora a gente vai entrar em algo que não é tão simples, e a gente também não vai aprofundar muito, que o nosso pensamento, ele também constrói, ele plasma no universo. Então, a gente tem que ter uma certa vigilância, não é? É muito recomendado orar e vigiar. Mas essa vigilância é essencial, porque não basta que não falemos o mal. É necessário também que aprendamos a controlar os nossos pensamentos. Principalmente as ideias fixas, aquelas monoideias, porque é como se a gente fosse construindo aquilo na energia. Porque a matéria é energia mais ou menos condensada. Então, nós vamos construir, nós vamos jogar os nossos lixos mentais e, com isso, estamos fazendo mal aos outros e a nós mesmos. Então, o nosso Manuel Filomeno de Miranda, que quando encarnado, ele era especialista em reuniões de desobsessão. Através da mediunidade de Divaldo Franco, ele vem falar um pouquinho sobre o que a espiritualidade chama de formas-pensamento. André Luiz também fala sobre isso. E ele diz assim: temos as construções mentais denominadas formas-pensamento, ideias plasmadas, ou seja, nem sempre são espíritos. Então, às vezes, nós podemos ter visões em sonhos de coisas que nós próprios criamos, com os nossos pensamentos negativos, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, podemos trazer para junto de nós, e o interessante é que nós criamos, nós alimentamos. E aí vocês podiam pensar, mas é todo e qualquer pensamento? Não queremos apavorar ninguém, não é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, se diz que aquele que sequer pensa o mal, esse já atingiu o estágio evolutivo. Aquele que pensa o mal, mas que repele, ele imediatamente está em vias de obter essa evolução. Então, o que se pede é que, uma vez que estamos um pouco mais conscientes da nossa responsabilidade para conosco e para com o nosso próximo,
nós procuremos vigiar mais esses pensamentos. E ele diz assim: o pensamento é energia dinâmica em contínua movimentação. À medida que se concretizam na razão direta em que são vitalizadas, essas construções passam a agir sobre o paciente, causando-lhe conflitos muito desgastantes. Causam, inclusive, as enfermidades, as desorganizações celulares. Por isso que o pessoal, os psicólogos que trabalham com a mente, eles procuram tanto tentar conhecer aquele psiquismo, aquela mente, trazer uma renovação, trazer ideias de otimismo, porque a mente, ela vai trazer, inclusive, a desorganização a tal ponto de causar as enfermidades, o que se chama a somatização. Então, a gente colocou essa imagem dessa construção bem material, não é? Mas a gente tem essas construções semimateriais que nós plasmamos. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: quando é imparcial desprendimento pelo sono, torna-se vitimado pela multidão que o envolve, encarcerando em estreito círculo de viciações nas quais se compraz. Alimentando-se dos vibriões mentais, aspirações perniciosas que o pensamento elege, parecem seres reais, ameaçadores que exaurem a fonte na qual se originam. Então a gente cria, faz mal a gente. E o que é que a gente deve fazer? Mudar os pensamentos. Porque através dos pensamentos atrairemos espíritos, não é? Por sintonia. Nós também poderemos fazer essas criações que nós mesmos vitalizamos, alimentamos e que nos fazem mal. E aqui nós vamos, já passando para o outro slide, falar sobre esses momentos que a gente tenta compreender os sonhos e não compreende, quando a gente lembra deles. E é porque ficam como se fossem verdadeiras lacunas. E se diz o seguinte, isso aí são os comentários de Kardec no Livro dos Espíritos. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Então, tem coisas que a gente não conhece enquanto encarnados e no plano espiritual, por conta da nossa evolução, são coisas desconhecidas ainda para nós. Isso causa confusão, misturado com as imagens que a gente traz da nossa vivência aqui na Terra, e mais o fato da gente não conseguir lembrar de tudo que sonha. Então, faz com que muitos desses sonhos percam significado. E Kardec, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns, ele faz uma advertência no sentido de que a gente não deve ficar dando muito crédito a essa arte de interpretar os sonhos. Não é? Antes de qualquer coisa, a gente procurar compreender o que são os sonhos, porque existem pessoas, inclusive, que abusam da credulidade alheia. E não é de hoje. Isso vem, inclusive, de um passado bem remoto, está no Evangelho, aquela história dos falsos profetas, do sonhei, tenho sonhado. E hoje nós também temos de ter cuidado com os falsos profetas, encarnados e desencarnados. Claro que não estamos, obviamente, a nos referir das ciências humanas que lidam com análise de sonhos, não é isso, que buscam explicar os sonhos psicológicos. Nós estamos falando daquelas adivinhações, que na maioria das vezes não passam mesmo, de adivinhações. Então, a gente não deve dar credibilidade a esse tipo de
interpretação, essa arte, entre aspas, de interpretar sonhos. Estou terminando. De resto, vereis, dentro em pouco, desenvolver-se uma outra espécie de sonhos. Uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. A recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairias em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. É uma advertência de Joana de Ângeles, porque é muito perigoso. A gente está por aí se arvorando, né, de profetas. Sonhei e tenho sonhado. E como é difícil, diante de todas essas considerações feitas, as lacunas que ficam, coisas que a gente não compreende do mundo espiritual, a gente dá certeza de algo. Não é? Então a gente deve procurar evitar. Agora, existem sim aqueles espíritos que já mais evoluídos, têm uma penetração maior no mundo espiritual, e esses sim podem ter sonhos assim interessantíssimos. Não quer dizer que um ou outro não consiga ter sonhos que sejam vivências no mundo espiritual. Tem sim também. O que eu estou chamando a atenção é que a gente tenha cuidado, prudência. E a gente pode lembrar aqui também, para finalizar, um sonho bem conhecido, né, onde apareceu o anjo do Gabriel, justamente para anunciar quem? A Maria, o nascimento, né, a vinda de Jesus, que ela iria ficar grávida. O mesmo anjo Gabriel também anunciou a vinda de João Batista. Não é? Então, esses sonhos, esses avisos, são antigos, são comuns, fazem parte da história da humanidade. E como o nosso espírito está parcialmente, né, desprendido da matéria, a gente amplia, mesmo nós que somos ainda grosseiros, a gente amplia a nossa visão. Tanto é que é comum, relativamente comum, no livro dos médiuns é dito isso, a gente vê espíritos enquanto dorme. Alguns se lembram. Isso quer dizer que se tem a vidência? Não. A vidência só é considerada que é uma mediunidade mais ostensiva quando estamos vendo no estado de vigília. E a vidência é rara, minha gente. Também não há para acreditar em todo mundo que diz que vê espírito assim com tanta facilidade. Não é? A partir do momento que a gente vai estudando a codificação, as obras complementares, André Luiz, a gente vai ficando mais cauteloso, mais prudente. E é isso que o Espiritismo nos pede racionalidade, nos pede que tudo passe pelo crivo da razão. Por fim, estamos realmente encerrando. Vive no corpo físico, considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Nós não sabemos quando iremos partir, quando iremos retornar ao plano espiritual. Cada noite em que adormeces, experimentas um fenômeno consentâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Desse sono logo retornas, porque não se desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida após o desenlace definitivo. Joana de Ângeles, a obra já citada anteriormente. Bem, estamos encerrando por aqui, agradecendo a todos pela paciência, pedindo desculpas
pelas brincadeiras e pelo relato bastante pessoal, bastante pessoal, e pedindo a Deus, a Jesus, a boa espiritualidade, aos nossos anjos da guarda, que possam nos orientar, nos guiar sempre, e que antes de buscarmos o leito para o nosso repouso, que possamos nos lembrar desses ensinamentos de Kardec, de Paulo, de Joana, de tantos outros, e quem sabe assim teremos noites mais revigorantes e nossa vida também seja mais plena de luz. Fiquem todos em paz. Quem fará a prece? A prece final. Quer fazer, papai, a prece final? Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, Nossa Senhora, nossa Mãe Espiritual, boa espiritualidade desta casa e boa espiritualidade em geral. Somos viandantes, caminheiros, sedentos de paz, de luz, ainda espíritos imperfeitos e desequilibrados. Porém, ganhamos firmemente na bondade do alto. Ganhamos no auxílio da boa espiritualidade. E ganhamos, sobretudo, que as nossas imperfeições se dissiparão no correr dos tempos e que, no fim, todos seremos paz e luz, finalmente, em sintonia com o Pai Celestial. Que assim seja, pois.